Torcedor santista, ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Faça como eu, seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Marque esse gol para o nosso peixe. Seja um sócio rei. Seja um sócio rei. Ajude o Santos a ser cada vez mais forte. Seja um sócio torcedor. Seja um sócio rei. Nos ajude a ser cada vez mais forte. Só isso. Valeu, aquele abraço. Valeu. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com. Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Churrascaria O Costelão. Aberta de segunda a domingo, das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão. Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Radar Esportivo. O esporte levado a sério com credibilidade. Alô, nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Olha, eu digo que é na Baixada o campeão. Alô, alô, nação santista. Tradição é tradição. Não há distância que nos separe. Radar Esportivo. Os bons tempos estão de volta. No rádio e na TV. Alô, alô, nação santista. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. Estamos chegando nesta terça-feira, dia 2 de maio de 2017, para poder falar do futebol. Seja no futebol na América do Sul, como também na Europa. A bola vai rolar nesta terça-feira. Temos jogos da Taça Libertadores, brasileiros entrando em campo com 3 partidas pela maior competição da América do Sul. E na Europa, a Liga dos Campeões. Tem um clássico na Espanha. 15h45, horário de Brasília, semifinal, jogo de ida, o Real enfrentando o Atlético de Madrid. Lembrando que amanhã temos a outra semifinal de ida da Liga dos Campeões, jogando o Mônaco contra a Juventus da Itália. O Radar Esportivo estará abordando também a semifinal do Campeonato Paulista. Hoje tem jogos de volta, portanto, hoje à noite 2 clubes já vão carimbar o passaporte para a elite do futebol paulista de 2018. E na quinta-feira, o Santos encarando o Santa Fé da Libertadores, portanto, o Pacaembu, 21h45, até o momento, 17 mil ingressos já vendidos para este confronto, repito, quinta-feira na capital bandeirante. O Radar Esportivo entra em campo para falar do Santos B, que vem se preparando aí para a Copa Paulista, organizada pela Federação Paulista de Futebol. Tem no comando o técnico Cleito Lima, que na última sexta-feira venceu mais um jogo-treino no CT Repelé, na presença de José Carlos Gomes, o passarinho, que vai trazer detalhes e informações acerca do time do Dorival Júnior. Vamos falar da eliminação da Portuguesa Santista, domingo em Matão. O Walter Dias vai passar limpo aí na Sobriosa. O Jabaquara, que perdeu, a Real Cubatense venceu a primeira na segunda divisão. E o companheiro Pedro Macedo, a voz da experiência, estará opinando, comentando outros assuntos ligados ao futebol nacional e internacional.
E a partir de agora, você é que está convidado para poder interagir com a enquete do Radar Esportivo. Bota na tela, a enquete veio em encontro do Paulistão de 2017. O Corinthians saiu na frente, 3-0 em Campinas, diante da Macaca, e domingo, 4 da tarde, tem o jogo de volta na Arena Itaquera. Quem será o campeão paulista? Acho que ficou fácil, evidentemente, a resposta desta semana. O torcedor manda o seu recado aí por e-mail, programa@radaresportivo.com.br e também pelo telefone 3014-2341. E você concorre aos prêmios todas as sextas aqui no Tricampeão da Baixada. O primeiro, vamos sortear a camisa do Santos Futebol Clube, um presente do Departamento de Comunicação do clube. Temos também um vale de R$50 da Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada Santista, aberto de segunda a sábado até às 18 horas, lá no Mercadão da Ponta da Praia. Domingo funciona até às 14 horas. Lá não tem peixe congelado, meu amigo, minha amiga. É peixe fresco. 6 barcos frigoríficos atracando semanalmente lá na Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada. Aproveite para retirar o jornal Costa Norte, trazendo as curiosidades do Radar Esportivo semanalmente em toda a Baixada Santista. O outro prêmio é o livro dos 100 anos da Vila Belmiro, dos jornalistas do Almir e do Ted Sartori. Mais uma vez, vamos sortear esse livro muito bacana para que você possa ter conhecimento da história do Estádio Urbano Caldeira. E ainda o relógio de parede, oferecimento aí da nossa equipe para você, telespectador mais inteligente de todo o litoral sul bandeirante. Nós estamos ao vivo pela TV Com, canal 11 Net, Santos, São Vicente e Praia Grande, também para todo o Brasil, todo o planeta via internet, pelo site www.tvcomsantos.com, pelo nosso site com acesso ilimitado www.radaresportivo.com.br. Estou recebendo aqui mais uma vez o técnico Cleito Lima. Vem treinando diariamente o Santos B, de manhã à tarde, com jogos também marcando como jogos treinos. No último sábado acabou vencendo mais um jogo no CT Repelé. E vem aí a Copa Paulista, organizada pela Federação Paulista de Futebol. E o Santos B prometendo aí fazer uma boa performance e, mais que nunca, trazendo jogadores, revelando para o time principal. Obrigado, Cleito, pela presença, meu irmão. Obrigado, eu que agradeço. Boa tarde a todos. Prazer estar com você, Paulo, Passarinho, Pedro, Walter, todos os amigos do Radar Esportivo. É bom a gente poder falar aqui do Santos B, né? Projeto que tem como principal objetivo maturar atletas e prepará-los para a equipe A do Santos, como aconteceram já com o Lucas Veríssimo, com o Vitor Bueno, com alguns jogadores que tiveram passagem ali na transição da base para o profissional, e alguns outros que estão sendo maturados e preparados para que o Dorival, no momento certo, possa aproveitá-los. Venceu a União de Mogi 4-0 sexta-feira. Foi a União Mogi, foi um jogo treino importante para dar seguimento ao trabalho, né? Usamos esses jogos treinos também para a gente poder ter os sinais daquilo que a gente vem fazendo, como trabalho, como treinamento, preparação para a Copa Paulista. Os jogadores vão ganhando essa experiência, essa maturação. Importante falar que muitos desses atletas ainda têm idade de base, né? São atletas ainda que teriam condição de estar jogando no Sub-20, alguns até no Sub-17, mas que utilizam esse momento de fazer esses jogos treinos contra equipes profissionais, porque a Copa Paulista poucas pessoas sabem, mas é uma competição profissional, não é uma competição com idade, não é a Sub-23. O Santos entra com uma equipe Sub-23, mas a Copa Paulista joga com São Caetano, com Ituano, com Penapolense, com times da 1, A2 e A3 com idade livre, né? Então é importante a gente manter essa sequência de jogos também com equipes profissionais para que eles estejam mais preparados. Legal, bem tocado aí pelo Cleito Lima. Vamos falar com certeza dessa Copa Paulista organizada pela Federação Paulista de Futebol. E o técnico Argel não resistiu. O Vitória da Bahia perdeu por 2-0 para o Bahia na Copa Nordeste pela semifinal e acabou sendo demitido. Meu caro José Carlos Gomes, o Passarinho, vem com seu destaque inicial nesta terça-feira, após o feriado. Aliás, até agora não consigo tentar imaginar o que nós comemoramos ontem. Se é o dia do trabalho ou o dia do trabalhador. São mais de 15 milhões de desempregados no Brasil. Tudo bem, Passarinho? Infelizmente, isso aí faz parte aí da realidade brasileira. Vamos falar de futebol. O Santos, no reinício dos treinamentos, com o treinamento em que o Matheus Ribeiro atuou na lateral esquerda, tudo indica que ele sai na frente pela disputa da posição. Havia uma expectativa de que o Copete pudesse treinar também nesta função. Ele que participa dos treinamentos, o próprio Vitor Ferraz elogiou muito o Copete nesta atividade como lateral
esquerdo improvisado. Então, vamos aguardar a definição do técnico Dorival Júnior para esse importante jogo da quinta-feira no Pacaembu. Como você disse, 17 mil ingressos vendidos, certeza de um bom público no estádio municipal. Muito bem. O embaixador Walter Dias vem com detalhes e informações, também para fazer um resumo do que foi o domingo, né, o final de semana no futebol santista. Infelizmente, a Briosa acabou sendo eliminada, perdeu em Matão, Jabaquara perdeu mais uma e a Real Cubatense acabou conseguindo a primeira vitória na segunda divisão. Tudo bem, Walter? Tudo bem, um abraço a todos. Falar o quê? Do Campeonato Paulista da 3. O Olímpia, o Monte Azul, Inter de Limeira e Nacional. Esses 4 vão disputar a semifinal da 3. O Olímpia foi o melhor, foi o primeiro, né? A Inter foi segundo, o Monte Azul ficou na frente do Nacional e eu queria aqui cumprimentar a comissão técnica da Portuguesa, os jogadores, a diretoria, os torcedores que acompanharam o clube, porque, afinal de contas, a gente de sã consciência, com imparcialidade, a gente diz que a Portuguesa não tinha time para alcançar a classificação. Ainda bem que permaneceu na A3. Eu elogio muito o trabalho do Marcelo Fernandes, porque ele pegou o time na zona de rebaixamento, né? E conseguiu aí ganhar 23 pontos dos 30 que a Portuguesa disputou. Então, ele ganhou 23 pontos, dos 30 não, ele ganhou 23 pontos porque 7 pontos foram alcançados pelo Ricardo Costa, né? Então, teremos aí o Monte Azul, o Olímpia enfrentando o Nacional, primeiro jogo em São Paulo, e o Monte Azul enfrentando a Inter de Limeira. O primeiro jogo é em Monte Azul. A Portuguesa, mais uma vez, tomou um gol em cima da hora, no primeiro tempo, aos 49 minutos. O Renatinho é que fez para o Olímpia. O Washington empatou no início do segundo tempo, aos 3 minutos. Depois, um tal de Pardalzinho aí, né? Deu uma bicadinha lá no Thiago. É primo do passarinho, não é? Talvez, Pardal, né? É o Marcos Pardal, né? Marcos Pardal. Marcos Pardal, Esse menino já teve no ABC, já é rodado. Marcos Pardal, bem lembrado. Aos 28 e o Renatinho, aos 41, completou o placar. O que a Portuguesa vai fazer daqui para frente? É bom que se diga que todos têm contrato até o dia 30 de maio. Até o dia 30 deste mês que entramos ontem, né? Vai disputar a Copa Paulista? Interrogação. A Portuguesa fez inscrição. Veja bem, eu hoje soube que a Portuguesa só disputa a Copa Paulista se tiver um patrocinador. E tem que ser assim mesmo. Vai gastar mais dinheiro, por quê? Mais ou menos, ô Paulo, mais ou menos, você sabe quanto a Portuguesa gastou no campeonato da A3 que terminou ontem? Mais ou menos. Aí, folha de pagamento toda. Folha de pagamento, comida... Logística, né? Quase 800 mil reais. Eu ia falar 1 milhão. Por aí. Quase chegou. E o patrocínio desses 800 mil reais? A Portuguesa arrecadou quanto? O presidente bancou. A realidade é essa. A Portuguesa deve para o presidente. E se não fosse o presidente, não tinha futebol. A realidade... Porque então, a Portuguesa... o Conde é que bancou a folha de pagamento. Ele bancou uma parte, né? Porque a Portuguesa tem placas de propaganda, tem propaganda na camisa, tudo isso. Mas eu acredito que ele bancou mais da metade. Em todo caso, vamos aguardar. É a Portuguesa que deve para o presidente. Eu quero elogiar aqui, porque aconteceram erros, aconteceram. Acertos, também tivemos acertos no elenco. Só que a Portuguesa, infelizmente, tem 3 jogadores, eu não vou citar o nome para não prejudicar, tem 3 jogadores de luxo que ficaram no banco ganhando acima daqueles que jogavam. Posso pegar o gancho, Paulinho, rapidinho, já que claro, está falando português, claro. Antes de passar a palavra para o Pedrinho, se me permite. A gente tem alguns jogadores cedidos, né, a Portuguesa Santista, e eu quero aproveitar aqui e exaltar o trabalho do Marcelo e da comissão toda, né, que fez um baita trabalho. A gente sabe que é difícil, o campeonato da A3, da A2 é muito competitivo, se assemelha muito, muda um pouco a característica até de alguns jogadores que tecnicamente são jogadores
que jogam com um pouco mais de espaço, e em campos ruins, viagens longas, sem normalmente uma condição adequada de se jogar futebol, acho que o Marcelo fez um baita trabalho. Tirou da zona de descenso, colocou quase que numa condição de subida para 2, porque na verdade só eram mais 2 jogos, se passasse dessa fase, para buscar o acesso. E os jogadores também estão de parabéns, a grande parcela deles contribuíram. Alguns jogos que eu pude ver, vi o time com padrão, vi o time com raça, com vibração e com um desenho tático muito interessante, sabendo jogar em casa, explorando bem as características da equipe. Parabéns para a diretoria, que fez todo o esforço possível. Eu acho que, claro que todo mundo queria o acesso da Portuguesa, mas aonde foi deixada em briga até o último minuto para buscar um acesso para 2, eu acho que fez um papel brilhante a Portuguesa Santista com o Marcelo Fernandes no comando. E para completar, dizer o seguinte: Carlos Alberto, Kim e Diego Gomes foram jogadores que o Santos emprestou à Portuguesa. Não comprometeram, ajudaram a Briosa também nessa campanha. Eu digo que a Portuguesa foi a 8ª na fase de classificação, claro, né? Então ali já houve um alívio do clube permanecer na A3. E eu acho que muita gente concordou com isso, permanecer na A3. É claro que se chegasse a A2 seria um negócio extraordinário. Não deu paciência. E a pontuação do Olímpia e do Inter de Limeira foi uma pontuação um pouco mais alta. Os outros 6 estavam todos embolados, era a diferença de 1 ponto, 2 pontos, quer dizer, a Portuguesa poderia ter sido terceiro também. A Portuguesa poderia ter passado, na minha modesta opinião, não fosse a arbitragem ter comprometido no jogo de ida, aqui em Unicumurça, com aquela marcação do pênalti, e os gols perdidos que a Portuguesa Santista teve. Então, está de parabéns, endosso as palavras do Cleito Lima, ao Marcelo Fernandes, ao Balu, que era auxiliar técnico, enfim, toda a comissão técnica. Meu caro Pedro Macedo, vamos falar um pouco da final, Campeonato Paulista. Quem poderia imaginar a Macaca Campineira, que acabou eliminando Palmeiras e Santos, que estão na Libertadores, tomar de 3 do Corinthians e não marcar nenhum jogando em Campinas, Pedro? A resposta para a sua pergunta: a vida é boa, a felicidade existe. Um grande abraço aos amigos do Radar Esportivo. A resposta é essa: eu. Na quinta-feira você falou que o Corinthians ia sobrar, mas não 3. Mas o único cidadão aqui da tua equipe que acreditava no Corinthians, quem é? Fui eu. Você? Por quê? Veja, não é... Eu estava falando com o Passarinho, não é questão de experiência, não é que é experiência porque é mais experiente. É mais o seguinte: eu vi mais filmes que os outros, porque eu sou mais velho, o Walter Dias também. Como nós somos mais velhos aqui, tem 150 anos de idade aqui, junto, então a gente já viu muito mais filmes. Então eu disse o seguinte, que o Corinthians ganharia em Campinas e ganharia em São Paulo, como ganhou o campeonato. Por quê? Porque a Ponte mostrou o quê? Que é time pequeno. Na decisão, prevaleceu o quê? A camisa. O time da Ponte não entrou em campo, você vê os gols que a Ponte sofreu. Aquele último gol, então, foi uma vergonha. Numa decisão de campeonato, você vê, o camarada bateu o lateral, mas ninguém foi na bola. A bola quicou e tal, o Rodriguinho pumba de cabeça para dentro. Então, o que é questão de intuição, eu senti que a Ponte não ia repetir pela 3ª, 4ª vez aquela partida como fez contra o Santos, como fez contra a Ponte Preta. Contra o Palmeiras. Contra o Palmeiras. Então, o Corinthians jogou como campeão, a gente tem que reconhecer, é duro para o Santista, porque o Santista não detesta o Corinthians. O Santista quer ver o Corinthians morto. Todo mundo dá palpite contra. Vai jogar Jabaquara e Corinthians, quem é o favorito? O Jabaquara, vai torcer para o Jabaquara. Mas é duro para o Santista entender, mas a gente tem que reconhecer. Eu sou sócio do Santos, gosto do Santos, sou sócio remido do Santos, sempre digo isso aqui, mas eu tenho que reconhecer, o Corinthians jogou como campeão. O Corinthians atropelou a Ponte lá em Campinas. Esse treinador do Corinthians, né? Fez um trabalho, ele foi auxiliar do Tite e do Mano Menezes. E nós temos que reconhecer que o camarada também, profissionalmente, aprendeu. Porque, taticamente, quem é o craque do Corinthians? Foi um time aplicado em campo. Ele foi feliz, quer dizer, o Jadson voltou a jogar futebol, esse Rodriguinho cresceu barbaridade, o Jô está fazendo aquele peão lá na frente, quer dizer, deu tudo certo. A defesa do Corinthians não tem nenhum craque, não tem Mauro, não tem Calvé, não tem Zilton, mas tem um time bem armado, bem trancado ali. Aquelas 2 linhas de 4 que ele fez, quer dizer, é mais velho que andar para frente, mas ele continua fazendo e o Corinthians chegou onde chegou, quer dizer, fez uma partida, repito, como campeão mesmo. Alguém tem alguma dúvida aí que o Corinthians vai ser o campeão paulista? O campeonato está decidido. Então, foi isso. Nós vimos o Corinthians time grande e a Ponte um time pequeno. Infelizmente, para os campineiros, essa é a dura realidade.
Bom, vamos voltar a falar um pouco da Série A3. A semifinal, teremos aí o Olímpia, que eliminou a Portuguesa, contra o Nacional da capital. E a Inter de Limeira enfrentando o Monte Azul. Jogos, portanto, de ida e volta, e apenas 2 vão carimbar o passaporte para a Série A2 de 2018. Bota na tela os gols de domingo lá em Matão. A Briosa marcou através do Washington. Olímpia. Né? Em Matão, não, desculpa, em Olímpia, né? E a Briosa marcou através do Washington. O Renatinho marcou 2 vezes para o time do Olímpia e o Max Pardalzinho, né? Que acabou marcando. Agora, é aquele detalhe, Passarinho, Cleito, Pedro, Walter, o que nós estamos falando aqui não é chover no molhado. O jogo de ida aqui, em Eurico Moço, naquele sábado, que a arbitragem comprometeu sim. Lógico. Foi no escanteio, foi no pênalti. Não é chorar, mas veja bem, você quando perde inúmeras oportunidades no primeiro jogo de um mata-mata e vem a arbitragem e ainda compromete, é claro que fica tudo mais difícil no jogo, jogando no interior, Walter. Se a Portuguesa vencesse aquele jogo, que o pênalti aconteceu aos 49 minutos, depois encerrou-se o jogo, se a Portuguesa vencesse aquele jogo, ela tinha a chance ontem, na cobrança de pênalti. E muda tudo, muda. O Cleito está aqui, é treinador, porque se a Portuguesa vence, seja de 1-0, com certeza. 2-0, você vai com uma vantagem. Muda, você vai com uma vantagem. porque o time é obrigado a ir para frente até e o vai lado abrir, emocional, né, até o lado emocional, a segurança que dá, você jogar na casa do adversário, mas com uma vantagem, ainda que seja pequena, porque o pênalti foi contestado, tudo, mas eu acredito que o Walter falou aí, você ratificou. As inúmeras chances que a Portuguesa criou. Foi muito superior que o Olímpia. Jogou bem, jogou pra cima, jogou agressivo, criou oportunidades e aí acabou não aproveitando. E mas viu, gente, é isso. Eu ouvi atentamente todos vocês e eu acho que quem falou aqui, em poucas palavras, definiu bem. E eu sou muito objetivo, viu, Paulo? Eu não gosto de ficar justificando, o árbitro foi o árbitro, o juiz erra para os dois lados. É uma somatória, né? Erra aqui, erra lá. Agora, o Walter disse bem, a Portuguesa não tinha time para subir. Basicamente é isso, não podemos fugir, você não pode fazer milagre. Entre os 8. Não pode fazer milagre, o treinador foi lá, o Marcelo foi lá, pegou o time no rebaixamento, caindo pela tabela. Então, veja, fez muito até, fez demais, eu acho que ela chegou muito longe até. O importante é não ter caído, né? Depois tem uma coisa, a Portuguesa aqui era uma, na minha opinião, a Portuguesa aqui era uma. Jogava bem, criava oportunidade, tudo isso. Lá fora a Portuguesa foi outra. Mas ontem ainda chegou a dar trabalho no domingo. Eu acompanhei o jogo pelas emissoras de rádio lá de Olímpia e a Portuguesa chegou a assustar no segundo tempo. Deixa eu aqui dar uma informação, abrir um parênteses. É uma notícia de primeira mão, é isso? Eu não gosto desse tipo de notícia, mas os pais do Rafael Longini dos Santos morreram em acidente de carro no Paraná. É informação que, inclusive, está me passando o jornalismo agora. E o Longini teve até o contrato renovado na última semana. Vai renovar, né? E essa notícia está sendo registrada agora. Né? Faleceram, portanto, vítimas de acidente no Paraná. Como tem acidente no Brasil também de carro, hein? Que coisa. E no Paraná é impressionante. Né? No Paraná é uma coisa que a gente lamenta. Apenas fechando parênteses, o jornalismo é isso. Nem sempre damos informações alegres, né? Polêmicas, mas notícias tristes que envolvem, portanto, aí os pais do Rafael Longini, que com certeza vai ser liberado, não deve ter nem condições de poder... Ele está sem contrato, inclusive. Ele não renovou. Acabou o contrato domingo, estava tudo alinhavado para ele assinar essa semana, mas com esse problema aí, evidentemente, vai assinar na próxima semana. E para quem não sabe, ele é noivo, né? O Longini, da filha do Chitãozinho. Do Chitãozinho? Do Chitãozinho, do Chororó. Quer dizer, o Rafael Longini está fazendo parte da família. Você falou uma notícia triste, eu lembrei de uma notícia alegre. Vamos dar uma risada um pouquinho. O Calbi Peixoto, uma ocasião, se referindo a essa menina que é filha do Chororó. A Sandy, ele falou, a Sandy, essa menina que é filha do Chitãozinho e Chororó. O Calbi falou que era filha do Chitãozinho e Chororó. Mas é de um só. É de um só, É de um só, do Chororó, né? Então o Longini é noivo, portanto, da filha do Chitãozinho. E os pais, infelizmente, foram vítimas aí de acidente lá no Paraná e vieram a falecer. Nós vamos para o intervalo e voltamos já já. Segura aí. Olha como é que é bonita a casa cheia. Aqui dentro a gente tem essa
energia positiva. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o segundo bloco do Radar Esportivo. Obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. E eu quero aqui agradecer de público, em nome de toda a equipe do Radar Esportivo, a liderança isolada pela Rádio Guarujá no AM 1550. É só você entrar no site, no www.radioguarujam.com.br e tem enquete, evidentemente, que foi aberta democraticamente e, graças a Deus, a nossa equipe, né, vem aí liderando já há 24 anos, né, o projeto do Radar Esportivo pelo rádio da Baixada Santista. Então a gente fica muito feliz pelo resultado, né? Pelos ouvintes, não só da Baixada Santista, mas inúmeros ouvintes. Ontem fizemos uma análise minuciosa, o que tem de torcedores do Santos acompanhando os nossos programas e as jornadas esportivas pela internet, fora do Brasil, em outros países. É impressionante, impressionante. Então a gente fica muito feliz pelo resultado, pelo trabalho de luta que a gente vem fazendo aí há 24 anos. E, acima de tudo, agradecer a cada companheiro que integra também a Rádio Guarujá e a diretoria da emissora do Grupo Rampazzo. Muito obrigado de coração. Parabéns ao Rampazzo. O Rampazzo está de parabéns pelo seguinte, porque hoje em dia, com o avanço dessas igrejas, as igrejas avançaram de uma tal maneira para comer as rádios, parece um cachorro querendo comer comida de qualquer maneira, então eles avançaram, estão pegando todas as rádios estão se acabando, agora só dá programa de igreja, as igrejas estão tomando conta. E o Rampazzo faz lembrar um pouco o Silvio Santos. O Rampazzo está aí aguentando, sustentando e mantendo a sua Rádio Guarujá na frente. E em breve estaremos adentrando também pela frequência FM. Aguarde, portanto, muitas novidades com a Rádio Guarujá, com a equipe do Radar Esportivo. Eu tenho aqui um telespectador assíduo, o Lucas do Marapé. Capitão Paulo Alberto, afinal de contas, qual foi o público total no jogo Santos e Paysandu? Está se criando muita polêmica. Olha, Lucas, obrigado pelo carinho. Foram 6.266. Foi o público total na Vila Belmiro. Eu sei que teve muita gente que me indagou, perguntando se esse público foi apenas o público pagante que foi demonstrado no placar eletrônico do estádio Bruno Caldeira. Não, não foi. Eu, quando gosto de tocar em alguns assuntos, eu procuro tocar e trazer documento. Bota na tela. A gente fala e procura entender e registrar, né? Então, isso aí é um mapa que trabalha o setor de arrecadação do Santos Futebol Clube. Esse aí é um mapa para que o torcedor entenda, e o sócio do Santos, principalmente, que na Vila Belmiro não tem como colocar público não pagante. Por quê? Porque você passa a carteira de sócio. Então, esse é o público total de Santos 2, Paysandu 0, Passarinho. Considerando, inclusive, os torcedores que não pagaram ingresso. Sócio que não paga, você passa a carteira. Então, não tem como computar. Porque é uma promoção da diretoria para com o associado. A partir do momento que você passa a carteira de sócio-rei, ele está sendo computado como pagante também. Esse é o detalhe. Você deixa de arrecadar, mas você passa na bilheteria. Então, o público está aqui.
Está fingindo que paga, né? Tá certo? A renda está aí. Então Não, nós fingindo tivemos, não, foi uma promoção. nós todo mundo tivemos na sabia. Vila Belmiro o público total de 6.266 torcedores. Perfeito. Diferente do Pacaembu. Porque no estádio Paulo Machado de Carvalho, o Santos arrenda. Se for na arena do Palmeiras, qualquer outro estádio. Então você vai ter um documento que vai estar lá específico. Público pagante e público não pagante. Na Vila Belmiro não é assim que se funciona. E para quem faz sua fezinha todo dia, dezena boa, 6266. 6266. E outro detalhe, o Santos pagou para jogar. Exatamente. É aquele detalhe, sem criar polêmica, nós já tocamos até nesse assunto aqui. Então. Eu acho que tem certos jogos sim que tem que ir para o Pacaembu, não são todos, até porque o Santos tem uma campanha grande que é a campanha Sócio Rei. Você vê, já tem uma Vila Belmiro no Pacaembu. Você anunciou aí que já tem uma Vila Belmiro lotada no Pacaembu. Mais que a Vila. 17 mil? Não, você não mais disse que a 17? Vila. Então. Mais que a Vila. Mas super lotada, vai, gente no refletor. Tudo bem, só que vai ter que pagar aluguel, não tem que Você pagar. paga o aluguel. É. Você paga o aluguel, que eu acabei. Não aluguel. Os funcionários que você leva, quer dizer, você para jogar. Também tem o deslocamento dos funcionários, tem o lanche dos funcionários. Passarinho, para você jogar. Tem tudo. Para você jogar no Pacaembu, eu não tenho aqui o valor médio de torcedor. Mas se você tem uma promoção no tobogã que começa de R$20 até R$120, são vários valores, você tem que ter uma média de público de 18 mil, se for computado a R$40 por cabeça. Não sei se eu estou tentando passar para o torcedor. Para não levar prejuízo. Para fazer 0-0. Entendi. Agora, se todos comprarem 37 mil a R$20, você ganha alguma coisa. Se for 17 mil, só um tobogã, que não cabe isso, estou dando aqui um exemplo, você tomaria prejuízo. Então você tem que ter um valor médio entre 30 a 40, numa média de 18 mil, para que o Santos empate 0-0. Acima disso, é que o Santos vai ter uma hipotética condição de receita. Mas eu acho que a receita é maior, ela vem, o Cleiton também está com o time B, sabe o que quer jogar por aí? Tem os torcedores do Santos de São Paulo, do Grande ABC, que querem entrar no benefício, na promoção, de ser sócio do Santos. Eu já toquei nesse assunto. Esse assunto aqui é amplo, Pedro. Volta. É muito... Se você parar para analisar, hoje o Ministério Público, ele não autoriza clássicos em São Paulo ter 2 torcidas. Então, quando o Santos encarar Corinthians, São Paulo e Palmeiras na capital, e o mando for do trio de ferro, o torcedor do Santos não vai. Ele só fica restrito à Vila Belmiro. Se você mandar um clássico na Vila Belmiro, que a diretoria não abre mão de clássico na Vila Belmiro, está coberto de razão. Como é que você vai criar uma campanha de novos sócios para descer a serra se a Vila Belmiro não comporta mais que 10 a 12 mil pagantes? Os demais é cadeira cativa e camarote. Então é um assunto muito sério, tá certo que nós estamos aqui tocando, e o telespectador o Lucas aqui do Marapé, foi muito boa a pergunta dele. Aliás, o André do Estuário, eu também quero mandar um abraço, ele fez essa pergunta. No final de semana eu conheci o André, que é nosso telespectador, e ele também queria saber a resposta. Eu falei, do público total? Caso ocorra a possibilidade de comentarmos, e coincidiu. Não, eu fiz questão até de ligar para o setor de arrecadação e colocar esse documento aí. Para tirar qualquer tipo de dúvida. É muito complexo. Porque não adianta a gente falar, entendeu, Cleiton? E não mostrar o documento. Esse documento é do Santos. Seria interessante você também trazer para o telespectador o borderô do jogo no Pacaembu. Não, mas isso está na federação. Quando você pega o jogo da Ponte, você consegue acessar. Você entra direto no site. Tudo bem, mas não, muita gente não entra. Mas está aberto. Está aberto para qualquer E é muito fácil. E muita gente também não sabe. É muito complexo. No Pacaembu, por exemplo, pouca gente sabe que tem um determinado número de ingressos grátis no Pacaembu. Por exemplo, aposentado. É da prefeitura municipal. Aposentado. Tem uma lei lá da municipal, eu não sei o número. Olha, depende. Mas tem um número específico. É de 3 a 5 mil entre aposentados e estudantes. É ingresso grátis. Entre aposentados e estudantes. Eu tenho um VT aqui, da Santos TV, né? Bota na tela aí. É um VT de desafio de embaixadinhas. Vamos ver.
Seleção. Lampard. Seleção inglesa. Owen. Eu busquei o Owen, velho. Zidane. Alex, é assim, ó. Aí, ó, pezinho, ó. Paraguai. Olha da onde ela Pois é, Cleiton Lima, técnico do Santos B. A garotada treina muito embaixadinha com você, não? Geralmente antes de começar o treino, né? Fazer aquela rodinha como normal. E aí fica os petelecos, quem erra toma na orelha, essas brincadeiras todas. Agora tem a brincadeira do bicho também, né? Eles colocam o bichão e fica passando em fila a fila, sem a bola cair até o último acertar no bicho. Então essas brincadeiras sempre tem, o jogador gosta disso. É o momento antes deles. Sabe? Eu sei que o Passarinho tem 50 perguntas para você, o Walter também que acompanha a base, o Pedro. Mas jornalisticamente eu não tenho como não deixar de fazer essa pergunta. Eu até tocava com o Dorival Júnior, um jogo lá em Bogotá, que o Santos, quando foi campeão, seja Libertadores, Sul-Americana, qualquer campeonato aqui no Brasil, sempre teve jogadores da base fazendo parte do elenco profissional, principalmente no seu ataque. Não estou dizendo que o Santos não tenha. Até como titular você tem o Zeca, hoje o Lucão, na zaga, você tem o Thiago Maia, né, que vem fazendo grandes apresentações. Mas eu gostaria de um atacante. Esse menino Diogo Vitor, Cleiton, é onde eu queria chegar. Você conhece o menino, teve mais uma oportunidade, some, desaparece, e as informações que eu obtive, que esse rapaz voltou a jogar bem e voltou a marcar gols. Então eu queria saber do Cleiton Lima, será que esse rapaz não pode ser uma esperança para o time profissional? Ele tem potencial, sem dúvida alguma. Esse retorno dele agora, ele entendeu que é o último momento dele. Se ele não provar, primeiro para ele mesmo, né, de que ele precisa ter uma conduta diferente do que ele já fez no passado, as coisas não vão acontecer. E se ele perder o futebol, a gente sabe que a vida vai ser muito mais difícil para ele. Então ele está entendendo isso, o comportamento dele nesse momento está sendo muito bom, mas ele precisa readquirir essa confiança diante do grupo, diante da diretoria, principalmente ao Dorival, que deu uma oportunidade tremenda para ele no passado, e ele desperdiçou essa oportunidade. Então acho que o momento é o momento da gente não ficar muito em cima, vai acontecer, não vai acontecer, deixar ele se comportar, oferecer essa confiança às pessoas hierarquicamente superiores a ele, que tomam as decisões. E eu já falei para ele, o trabalho dele no dia a dia vai fazê-lo chegar onde ele sonha. Agora, ele tem que merecer, ele tem que oferecer isso diariamente, dia após dia. Nesse momento, a conduta é boa, que permaneça assim para que ele possa conquistar. Talento ele tem muita bola, ele é um jogador que tem força, ele, apesar de ainda ser um jogador que teria idade para jogar na base, ele faz uma diferença. Ele está com 19 anos, Cleiton. Ele tem 9,7 ele, né? Ele teria o último ano de júnior ainda. Mas ele tem uma maturação maior do que os outros meninos. Ele já é um jogador mais avançado na parte de maturação do que outros que são mais velhos do que ele. Pela força, potência, velocidade, as valências que ele tem é muito boa. E ele tem um refinamento técnico. Ele finaliza com as duas pernas, ele é ligeiro, ele tem aquela situação de mostrar a bola, esconder a bola no 1 contra 1 muito bem. E precisa realmente manter esse nível protocolar dele de atleta profissional, não só de jogador de bola, mas atleta profissional, para ele readquirir a confiança das pessoas e as pessoas oportunizar novamente para ele. Ô, Cleiton, vou fazer 2 perguntas numa só, para ganhar tempo. A primeira, o Carlos Alberto, o Kim e o Diego Gomes, que estão emprestados à Portuguesa, a gente não sabe se a Portuguesa vai disputar ou não a Copa Paulista. Eles voltariam ao Sub-23? E a outra pergunta é o seguinte, eu ouvi dizer que o João Vitor, Diogo Vitor. Ele havia sido, parece que o Marcelo Fernandes queria ele para reforçar a Portuguesa, e ele preferiu ficar no Sub-23.
Na verdade, assim, falando de novo do Diogo, né? Como ele voltou há pouco tempo, há 2 meses, acho que um pouco mais que isso, e ele está num momento sendo observado como laboratório no B e está respondendo bem, teve uma conversa assim do Dagoberto, do próprio Luiz Greco, que é o coordenador do Santos B agora, com ele. O Marcelo me ligou, eu falei que não veria problema dele ser emprestado, dele ir para a Portuguesa, conversei com ele. Ele não disse não e não disse sim, mas houve sim uma conversa muito ampla e a diretoria, ele mesmo, depois acabou achando melhor não mexer porque está funcionando bem dessa maneira. Então foi esse ponto que foi definido que ele não iria como empréstimo na reta final para a Portuguesa. Em relação aos outros, o que eu tenho assim da diretoria é que eles retornariam após o Campeonato Paulista da Série A3 para o Santos B. O Carlos Alberto eu vejo importante, por quê? O Carlos Alberto ano passado ele não jogou a Copa Paulista. Ele está no Santos B desde o ano passado, era um atleta que a gente tinha uma expectativa, mas cedemos a Portuguesa, até porque foi bem na Briosa. Exato, até foi um dos destaques da Portuguesa Santista ano passado, só que o calendário da Portuguesa Santista ano passado era segundo semestre, porque era Bzinha, começava em maio e terminava em novembro, exatamente o calendário da Copa Paulista. Esse ano a A3, ela termina em maio, né? Então a gente vê por bem o Carlos Alberto voltar. Os outros 2 acho que pode ser conversado. O Vitor Bueno. O Vitor Bueno é um atleta que eu conversei até um pouquinho com ele ontem. Peguei um pouquinho ele em particular ali, porque é um atleta que passou na minha mão, né, um período, conheço bem a cabeça, teve um acesso grande, mudança de patamar, é titular do time do Dorival, Dorival tem confiança nele. Acho que ele precisa manter esse equilíbrio. Falei para ele que é normal, é natural a torcida exigir de um jogador que foi campeão paulista, revelação do campeonato, a imprensa, que ele aceite essas críticas construtivas e ajude o momento dele a ser benéfico para essa maturação e responda no campo. O Pedro tem uma pergunta, mas só pegando o gancho do passarinho, eu conversei com o Vitor Bueno lá no jogo do Peru, e em Bogotá cobrei dele, mas cobrei com carinho. Sim. Porque é um menino novo e tem potencial, e a gente não pode não te conhecer isso. Ele me passou algumas coisas, tipo assim, quando eu inicio uma partida e eu erro uma jogada, erro uma segunda jogada, parece que eu não vou... Confiança. Eu não vou conseguir dar a volta por cima nessa mesma partida. Isso não é um problema psicológico? É um garoto, você vê que está maturando ainda, você tem essa percepção. Ele foi o ano passado, revelação no Campeonato Brasileiro, foi um dos artilheiros da equipe na temporada. Esse ano, apesar do mau momento vivido tecnicamente falando, é o artilheiro do Santos na temporada. Tá certo que o Ricardo perdeu alguns jogos, porque ficou com cachumba, não fez pré-temporada, mas mesmo assim, ele tem um lastro ainda bem positivo. Precisa readquirir a confiança jogando. Usar o que ele já fez no passado para reforçar a força dele na técnica, na inteligência do jogo. Mas é um jogador que o Dorival sabe tratar bem. O Dorival sabe oferecer isso a ele, sem cobrar muito em excesso, para que ele não se afunde. E também não deixar passar panos quentes, né? Ter uma incisão eficiente para que ele responda bem. Ô Cleiton, no futebol, é mais fácil trabalhar com mulher ou com homem? Todo programa que eu vou me fazem essa pergunta. Ah, não sabia. E qual que você gosta mais? Vai, 2? Não, vamos lá. Em todos os aspectos, no masculino é mais fácil. No Brasil, eu estou falando, né? Pela estrutura, pela condição que tem, pelo calendário, pela concorrência que existe, né? O futebol masculino, ele viabiliza um caminho natural mais seguro, né? Para você ter um objetivo traçado, ter uma estrutura adequada. A gente sabe que sofre com algumas carências, por exemplo, a Portuguesa está numa Série A3, tem dificuldade, mas mesmo assim é ainda uma estrutura muito maior do que se fazia no futebol feminino, né? Com todas as deficiências, com todas as dificuldades. Vocês lembram disso, sabe da minha história, em 97 a gente foi campeão brasileiro com o futebol feminino do Santos, treinando na praia 3 vezes por semana. Fazia treino técnico e tático na praia, porque a gente só tinha campo 2 vezes por semana. Quer dizer, isso é difícil. E a cabeça da mulher também, você tem que entrar dentro desse universo feminino para entender bem esse contexto. É complicado, né? É complicado, é bem complicado. Mas eu amo o futebol feminino, torço por elas. Acho que a gente conquistou muitos títulos importantes e o patamar do futebol feminino mudou. Tem um intervalo para ir, volta, até aproveitando esse gancho do Pedro, né? Porque o Cleiton foi um baita treinador no futebol feminino, não só no Santos, em grandes clubes aqui do Brasil.
As Sereias golearam, né, contra o Centro Olímpico. Golearam 7-1. O jogo foi em Taboão da Serra, não foi no CT, não. Foi 7-1 o jogo pelo grupo 2 do Paulista Feminino, 4ª rodada. A Juliette fez 3, Maria, Giovana, Sandrinha e Karen. Os 7 gols das Sereias da Vila, que domingo, no Paulista, domingo que vem, vão jogar em São José contra o São José. Mas antes, quarta-feira, agora, tem o Brasileiro Feminino. E as Sereias estarão na Bahia, no Barradão, enfrentando Vitória, que é o último colocado do grupo. É às 15 horas de jogo, portanto, amanhã em Salvador, as Sereias encarando o Vitória da Bahia pelo Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Vamos para o intervalo e voltamos já. Se você quiser uma garupa tamanho família, aqui nós temos. Se preferir lagosta, camarão, lula ou sardinha, é só pedir que nós temos. Peixaria Box 9, uma grande variedade de peixes e frutos do mar do nosso litoral. Tudo bem fresquinho e abastecido diariamente. É só escolher, pesar e nós limpamos para você. Quer pedir na sua casa? Ligue 3261-6611. Peixaria Box 9. Fica no Mercado de Peixe, na Ponta da Praia, em Santos. Vem pro Box 9! Olha como é que é bonita a casa cheia. Aqui dentro a gente tem essa energia positiva. Churrascaria O Costelão, aberta de segunda a domingo das 11h30 à meia-noite. Venha saborear o delicioso espeto a costelão, bife de chouriço argentino, frango grelhado, meca na brasa, costelinha de porco e muito mais. Churrascaria O Costelão, Disque Churrasco 3232-2579 e 3222-8484. Churrascaria O Costelão, Avenida Senador Pinheiro Machado, número 129. Muito bem, de volta para o último bloco do Rádio Esportivo. Na tela a enquete dessa semana. Aliás, a enquete dessa semana está fácil. Na opinião do Pedro Macedo. E aí, Cleito, dá para reverter, não? Ponte Preta reverte, tem que marcar 4 gols na arena, ou 3, né? Ou tem que fazer 3-0 para os pênaltis. O futebol tudo é possível, mas que o Corinthians pôs quase as duas mãos na taça, acho que ficou muito claro. O Jornalismo Futebol Clube com José Carlos Ponte Preta 3-0. Tá vendo? Já mudou. Aí o Cássio defende tudo nos pênaltis. Já mudou. Não, mas aí vai para pênalti. E aí, Walter, pela sua experiência, o Corinthians é campeão, pode festejar, Para fiel? mim já é campeão. O Pedro não precisa falar. Já terminou, e eu quero ver se o telespectador agora vai dar no seu palpite lá, Ponte Preta. Quero ver o Santista campeão. Mas o que você tem contra a Preta. opinião do telespectador? Não tenho não. Bom, cada um tem sua opinião. Ponte Preta vai ganhar um jogo. É que qual lá o em problema? Campinas, a TV de Campinas, de lá, também está fazendo uma pesquisa lá. Só dava Ponte Preta lá. Não, eu duvido. Eu duvido que está dando Ponte Preta agora com essa pesquisa. Pedro, em 1965, que a Portuguesa foi decidir lá em Campinas, só dava Ponte Preta. Nós estávamos lá, né? Então. Bom, você fica à vontade, manda o seu e-mail, programa@radaresportivo.com.br, o telefone 3014-2341, e todas as sextas você concorre aos prêmios aqui do Tricampeão da Baixada. O primeiro, a camisa do Santos Oficial, um presente do Departamento de Comunicação do clube. Temos um vale de R$50 da Peixaria Box 9, a número 1 da Baixada Santista, aberta de segunda a sábado até às 18, domingo funciona até às 14 horas. Aproveite para retirar lá no local o Jornal Costa Norte, trazendo as curiosidades do radar esportivo, semanalmente em toda a Baixada Santista. O outro prêmio é um presente do setor de licenciamento de marketing do clube, é o livro dos 100 anos do Estádio Urbano Caldeira, na Vila Belmiro, com os nossos amigos Almir e o Ted Sartori. E o relógio de parede é um presente para você, telespectador mais inteligente da Baixada. Rapidamente, Walter, temos aqui um jogão hoje, né? Real contra o Atlético de Madrid, Liga dos Campeões, gente. Jogo de ida das semifinais. Passarinho, você que gosta da enciclopédia. Atlético de Madrid. Enciclopédia do futebol internacional. Atlético de Madrid. Não é isso que eu vou perguntar, não. Simeone ou Zidane? Quem é melhor aí? Como jogador ou como não, treinador? Como treinador.
Não, no momento é o Simeone. Então você está dando que o Atlético vai eliminar o Real. Eu acho que chegou o momento do Atlético. O Simeone realiza um baita trabalho, não é de hoje. O Zidane é um bom técnico, não estou dizendo que não é, mas ele está há pouco tempo no Real em relação ao trabalho do Simeone. E quer dizer, estamos ao lado de um treinador. Aliás, ele pode ter uma opinião diferente. Mas são características diferentes. Mas também, olha o ataque que o Real tem e o ataque que o Atlético tem. É um treinador reconhecido hoje, até se eu estiver equivocado, o Cleito está aqui, pode até falar não. É um treinador que trabalhou muito as equipes no aspecto defensivo. E os contra-ataques feitos pelo Simeone nas equipes que ele comanda são fulminantes. Ele tem uma transição muito rápida, né? Exatamente. Está há muito tempo no Atlético, né? E joga com a característica dos jogadores que ele tem. Exatamente. Ele sabe que ele precisa trabalhar bem defensivamente. Hoje é no Santiago Bernabéu. Hoje é no Santiago Bernabéu. Não tem tantos jogadores como o Real que fazem a diferença individualmente, então ele tranca. E a outra semifinal, o Mônaco, que foi para minha surpresa, contra a Juventus da Itália. A Juventus é um time mais arrumado, né? O Mônaco não merece respeito, mas eu acho que a Juventus eliminou o Barcelona, deu um show de bola em Turim. Eu acredito mais no Juventus. O time do Mônaco é bom, hein? O time do Mônaco é rápido, garotos. Não podemos desmerecer o Mônaco. Eu acho que o Mônaco pode surpreender. Eu acho que também a Juventus é bem equilibrada, defensivamente é muito forte, segurou o Barcelona, enfim. Mas o Mônaco é um time rápido também. Agora, sobre os espanhóis, o Passarinho antes do programa falou, vê se hoje você não vai me discordar de mim. Mas sobre os espanhóis eu vou discordar completamente. Eu não vou dizer que o Atlético de Madrid é a ponte preta deles, mas... Espera aí. O Real Madrid com o Zidane, eu vou discordar do Passarinho. Eu acho que o Real Madrid leva. Atropela. Atropela. Bom, a Série A2 volta. Você acompanhou bastante a 3, a 2, a segunda, enfim. Vamos ter os 2 jogos hoje, né? Para decidir quem os 2 clubes que vão carimbar o passaporte para a elite do Paulistão. É hoje. Nós tivemos o Bragantino vencendo 1-0 o Água Santa no sábado. E o Rio Claro do Sérgio Guedes empatou 2-2 com o São Caetano. Então hoje, às 15h30, em Diadema, o Água Santa pega o Bragantino, precisa reverter o placar, e às 19 horas, no Anacleto Campanella, o São Caetano enfrentando o Rio Claro. Quem você acha que sobe? Os 2 que venceram a primeira na semifinal, não? Eu acho que o Água Santa reverte... os 2 primeiros não, desculpa. Que o Rio Claro empatou 2-2. Né? O Água Santa tem mais time do que o Bragantino. Eu acho que o Água Santa reverte e Rio Claro e São Caetano. O Rio Claro perdeu uma oportunidade de ganhar em casa. Agora vai ser difícil ganhar em São Caetano. O Cleiton trabalhou com o Sérgio, né? Trabalhei 2 anos com o Sérgio Guedes, fui auxiliar dele. Vai aqui minha energia positiva aí pro Sérgio, pro Rio merecendo, Claro. Viu, Cleiton? Merece, tem um baita trabalho. Muito dessa experiência que eu adquiri também no futebol profissional foi esse trabalho com ele, né? A gente fez ali Série B de brasileiro, Série A de brasileiro, o Campeonato Paulista dá 2, dá 1, 2 vezes. Eu sei a competência que tem o Sérgio. E, claro, trabalhei no São Caetano também, é um clube que eu gosto bastante, mas vou torcer para o Rio Claro pelo Sérgio. Eu também, porque o Sérgio é um técnico, vamos lá dizer, tem muitos técnicos aí, hein? O Sérgio é um técnico sério e cumpridor de suas obrigações. Aonde ele vai, ele faz o trabalho direito. Olha aqui a participação dos torcedores, o Claudinei do Campo Grande, capitão a ponte, vai virar. Você falou se tem alguém que acredite, né? A ponte já caiu. A ponte vai virar. A ponte caiu. O Gilberto do Gonzaga, Passarinho, por que o Dorival faz treinos com portões fechados? O Gilberto é só. Todo treinador faz treino com portão fechado. Não é só o Dorival. Não é só o Dorival. É que às vezes eles ficam por quê? Vamos perguntar pro Cleiton. O Cleiton é treinador. É que às vezes eles ficam com vergonha, viu? Eles ficam com tanta vergonha que mandam fechar o portão. Mas vamos perguntar pro Cleiton. O Cleiton é treinador. Por que treino fechado? A culpa é do assessor de imprensa que não deixa a imprensa entrar. Não, de forma alguma. Ele não tem. Não, na verdade, é claro, tem um momento ali mais específico de uma jogada, de uma coisa pontual, de uma inovação. Mas não ganha jogo, desculpe. Portão fechado, não, tem aberto, situações de bola. Ganha jogo. Cobrança de falta. Sabe o que é, Pedro? Já tivemos ano passado o treino secreto na Vila, com jogadas ensaiadas. O cara cobra um escanteio ou uma falta, quem vai para o primeiro posto. Sempre tem uma situação que tem que teve gente que estava lá que acabou passando para treinador de outras praças. Então, não é só aqui no Santos, já aconteceu isso em outras praças. Isso é no mundo todo, gente. Por falar em escanteio, vocês viram como o Lucas, jogador do Corinthians, que atua na Ponte Preta, como ele bateu os escanteios?
Viu onde o Luca batia a bola? Lá do lado de lá, quase na lateral da segunda trave, lá para. Quer dizer. Cobrava bem, então? O Luca. Bem mal. Olha, Luca. Fala, Walter. E é bom que se diga o seguinte: o treino com portões fechados, ele não é o tempo todo. Não é. Dá um certo tempo para a imprensa, né? E as pessoas acham que é só a jogada ensaiada. Não é só isso, gente. Tem uma privacidade maior. Às vezes precisa de uma cobrança maior de um jogador xingar, ou outro. né? Precisa ter uma relação, às vezes, mais privativa. Isso, Quer dizer, isso o é o treinador vai ambiente. chamar um jogador, Na xincha. aí de repente Às a vezes. imprensa está vendo, olha, o Porque, Cleito assim, Lima está pegando pesado para cima Não, do e não é só passarinho. isso, Pedrinho. Às vezes também tem outro lado. Às vezes de sentir um ambiente mais próximo entre a relação da comissão com os Se jogadores. fechar mais, né? Não é que ganha jogo ou perde jogo. É um momento que o treinador ele tem esse feeling. E às vezes os próprios jogadores têm, que necessita. É um ambiente que precisa ser mais privativo. Né? Olha, tem uma pergunta aqui para você, o Kleber do Nova Sintra. Um abraço ao pessoal do Morro do Nova Sintra. Cleito, quem você acha que está no processo de transição do seu time para subir ao profissional? Boa pergunta. A gente tem alguns atletas ali que já foram experimentados, né? No ano passado na Copa do Brasil, e o Dorival conhece bem, o Gregory é né? Um jogador que já fez jogos de Copa do Brasil ano passado. Qual a posição dele? É um volante. Um segundo homem de meio, pode ser também. Ele já jogou ano passado no início da Copa do Brasil, acho que contra o Santos do Amapá. É um jogador que já teve várias vezes na mão do Dorival. Ele fez uma lesão ano passado, que ficou 6 meses fora. Ele fez uma fratura, acho que no 5º metatarso. Acabou perdendo um pouquinho esse time de subida para o time A. O Ourinho é outro que já teve algumas experiências no time A do Santos. Além do Diogo Vitor, além do Calabres, um jogador 9-8 que chegou recentemente. É um jogador que também o Dorival já tem experimentado. Mas é assim, a gente não quer colocar nós porque às vezes a necessidade está sendo bem servida e o Dorival oportuniza no momento certo. O Gasparotto voltou. O Gasparotto também está de volta. É um goleiro que é formado na base, foi campeão da Taça São Paulo. É um jogador que já teve uma experiência no Paulistão agora com a Ferroviária de Araraquara. Mas o Diego Cardoso está com você aí. O Diego Cardoso. Diego Cardoso. Tem muita gente. Tem bastante atletas ali. A Sandra Helena da Aparecida, o Corinthians será o campeão paulista, Pedro. A Patrícia do Gonzaga, Cleito, como foi comandar a seleção feminina, você já tocou? A Marta é a melhor atleta que você comandou? Sem dúvida. A Marta é um fenômeno. Tudo isso que falam da Marta, eu assino embaixo. Porque eu tive com ela 5 anos e ela é acima de todas as outras. Parece, se colocar ela num time masculino, ela forma. Bom, o José do Marapé está cumprimentando aqui o programa, nota 10, obrigado pelas palavras. Diego da Aparecida, capitão, parabéns pelo programa. Muito obrigado, pessoal do bairro da Aparecida. Walter, tem alguma coisa que você... Sim, eu queria destacar o seguinte, eu até fiquei com raiva de ver tantos gols sábado no CT Rei Pelé. O Sub-15 do Santos ganhou do São Bernardo de 6-0. O Bahia fez 3 e o David fez 3. No Sub-17, o Santos ganhou de 8-0. Você não gosta de gol, hein? Yuri fez 3, Rodrigo fez 2, Kaique, Vitor, Ian e Denilson. Contra quem? Contra o São Bernardo. Eu chamo a atenção aqui para 2 garotos. Eu não gosto muito de levantar a bola, mas prometem, né? É o Yuri, esse menino aí que está jogando, e o André Anderson. São 2 centro-atacantes. Muito bom, hein? Muito bom. O André Anderson está no 20 e o Uri está no 17. Você me perguntou aqui, a segunda divisão, eu não te respondi, no grupo 4, o Mantiqueira ganhou do Jabaquara 2-0. Tá mal, Jabuca. Ei, Gilberto. O Real reabilitou-se, ganhou do Atlético de Mogi 2-0. Hoje o Real está em 4º lugar, com 4 pontos. Jabaquara está em 5º, com 3 pontos ganhos. E destacando que no final de semana, agora sábado, começa o Paulista Sub-20. O Santos vai jogar com o São Caetano lá em São Caetano, a Briosa. Aliás, Santos São Caetano no CT Rei Pelé, 15 horas, sábado. E a Briosa joga com a Aqua Santa em Uricumurça, portanto. E o 11 e o 13, Paulistinha, os 2 campeonatos começam no dia 21 e o Santos só joga no dia 28. A Portuguesa não vai participar, Jabaquara vai. Obrigado, Walter. Obrigado, Cleito Lima, técnico do Santos B, que vai voltar mais vezes aqui durante essa temporada para falar muito, né, desses jogadores, quem sabe a curto espaço de tempo
mais jogadores no time principal do Santos. Obrigado, parabéns pelo trabalho. Viu, Eu que agradeço, fiz um esforço grande para estar aqui, Eu sei disso. mas é uma satisfação enorme. Obrigado, Passarinho. Um abraço. Obrigado, Walter Dias. Um destaquezinho, não falei, a Briosa empatou lá o 15 com Água Santa, 0-0 e o 17 foi 1-1. 2 grandes resultados. Obrigado, Pedro. E, aliás, tem Botafogo representando o Brasil na Libertadores, 21h45 contra o Barcelona do Equador. São 3 partidas esta noite na maior competição da América do Sul. Um abraço, Pedro. Veja como é o futebol. O Walter ficou até aborrecido de ver tanto gol, hein? Pois é, 19h30, o Campeonato Mundial Beach Soccer tem Brasil e Japão. Dali Mauricinho, Mauricinho que gravou aqui, né? Um depoimento exclusivo para o Radar Esportivo, que é um craque do beach soccer do futebol brasileiro. Fim de papo, obrigado pelo carinho, sempre pela sua preferência. Não há distância que nos separe. Tradição é tradição. Os bons tempos estão de volta. A todos, Deus conduz. Valeu! Alô, 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 nação santista, o radar está no ar. Alô, alô, amigo desportista, nosso show vai começar. Alô, 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 nação santista.